Oi, tudo bem? A gente está hoje aqui nesse episódio número 3 com o Evandro Carneiro. Com ninguém poderia ser dessa forma, porque Evandro Carneiro, nós falamos década de 60, episódio 1, década de 60 e 70, década de 80, e agora nós vamos falar, nesse episódio número 3, não é isso, Pedro Emílio, do artista, que foi capaz de abrir mão do dinheiro dos leilões. Quando eu falo, eu deixei de fazer leilões, deixei de ganhar dinheiro também. Eu ganhava 20% da organização, mais 5% do leiloeiro, e agora eu só ganho 5% do leiloeiro, menos 27,5% de imposto de renda. Então eu ganho 3 e pouquinho. E como é que é isso? Será que todo mundo é capaz disso? Ou essa capacidade é pela arte? Vamos lá, Pedro Emílio, e estamos aqui mais uma vez com o grande nome dos leilões brasileiros, o Evandro Carneiro. Então, Evandro, você deixa aquela situação confortável aí dos leilões, como disse o Alexandre, para seguir aquele chamamento, que é o seu lado de artista, de esculpir, né? E então conte como que foi esse processo de deixar de repente, aquele momento já consolidado e confortável dos leilões para voltar ali às artes. Foi uma casualidade, porque eu tinha essa pretensão, mas ainda não sabia como dar jeito, dar forma para viabilizar isso. Afinal, tenho filhos e tal, nessa época eles eram todos dependentes, e então eu sabia que eu queria mudar a minha forma de trabalho, porque na Bolsa de Arte, na época que eu trabalhava lá, não tinha internet, não tinha essa coisa de você mandar um WhatsApp com a imagem do quadro e tal. Então as pessoas ligavam da Tijuca. Eu tenho um quadro assim, que eu não estou identificando direito de assinatura, mas é uma mulata sentada numa poltrona, assim, meio relaxada. Eu não sei se é pi, tá voltando. Aí falavam umas coisas assim, queriam me fisgar. Poderia ser um de Cavalcante, poderia ser, às vezes. E às vezes eu ia numa casa para ver uma coisa e me interessava por outra. Então eu andava de casa em casa. Então eu estava um pouco cansado disso. Eu tinha uma diversão, às vezes eu passava por uma rua no Rio, casual, falava, já fui aqui. Já tinha ido a todos os prédios, né? Que a minha vida era ver quadro na casa dos outros. Então eu queria mudar aquela forma e falei, bom, então eu vou fazer uma galeria de arte, que é uma coisa mais controlável, minha programação, e eu, dentro do meu dia, vou arranjar um jeito de fazer as esculturas. Mas uma pessoa me pediu para fazer a avaliação de uma coleção, que era uma coleção da empresa, e essa empresa era no Santo Cristo. Eu fui lá, fiz a avaliação, e no Santo Cristo, onde tinha a grande, tradicional fundição do Rio, fundição Zani. Então eu passei lá depois, fui fazer uma visita, que eu tinha contatos com eles, não só da época que eu era aluno da Celita, que ela levava na fundição para ver como funcionava, como tive contato, por exemplo, a exposição do Chesquiat, que eu fiz na Bolsa de Arte. O Chesquiat estava muito farto de tudo. Estou cansado, não quero nada. Tá. Mas ele tinha todos os modelos, que são as esculturas em gesso, mas não tinha os moldes, as formas, para você. Então, eu falei, Chesquiat, você tem uma exposição a ser feita. Uma fortuna, o Zani hoje não é a mesma coisa. E então eu peguei com o Banco Lar Brasileiro, que era o banco que financiava as obras
compradas pela Bolsa de Arte. Eu tinha um contato muito grande com o Banco Lar Brasileiro. E financiei a exposição do Chesquiat, quer dizer, fundimos todas aquelas obras que ele tinha e fiz uma exposição de, sei lá, eram 48, parece 46, 48 esculturas do Chesquiat. Aquilo me aproximou muito do Zânio. Aquela convivência. E então eu fui fazer essa avaliação, passei no Zani, conversamos e tal, era o Zeno Zani, pai do Amadeu. E aí saí de lá com uma bola de barro assim, levei para casa, eu já tinha vendido a bolsa, e eu tinha alugado uma loja enorme no Fashion Mall, que estava em obras. Eu estava fazendo uma adaptação, porque a loja era no osso, o Fashion Mall era um shopping novo, a loja tinha aquelas paredes de tijolo, de cimento, aquela coisa aparente. Tive que fazer tudo. Então, quando eu estava fazendo a obra, pedi ao Matias Marcier, meu amigo desde a época da Galeria Relevo, lá que eu saí para trabalhar no lugar dele, que fizesse o projeto. É um arquiteto de muito talento. E a obra não estava pronta. Então, eu fiquei com um tempo ocioso, porque eu já não tinha mais a bolsa e a galeria não estava pronta. Aí eu comecei, então, a usar aquele barro em casa, comecei a fazer uma série de figurinhas e tal, coisa, readquirindo a prática, mas aquela coisa tátil, manual, porque me deu um prazer tão grande. E não é à toa que nos hospitais psiquiátricos usam muito modelagem para acalmar as pessoas, porque é uma coisa extraordinária você moldar, criar uma coisa que não existe, tridimensional. Então eu comecei a fazer aquilo, fui me entusiasmando. E aí falei, eu quero fazer isso. A galeria não estava pronta, quer dizer, já estava no finalmente. Eu já tinha comprado, para inaugurar a galeria, uma coleção de aquarelas do Guild, que tinham sido do Gunther Papp, marido da Lígia Papp. Ele tinha uma coleção de Guild fantástico, e eram, parece que 36, 38 aquarelas, não tinha gravuras, magníficas do Guild. Comprei do Afonso Costa e do Gerard Leb, que são dois marchands. O Gerard Leb, infelizmente falecido, o Afonso está aí nos dando alegria, porque ele comenta todos os assuntos de arte que surgem. E comprei deles, eu ia abrir, já tinha saído uma notícia no Jornal do Brasil que eu ia inaugurar com a exposição do Guild. Não vou, porque se eu abrir, vão ser mais 30 anos no mínimo. Aí interromperia... eu vou fazer escultura. O José Otávio Montessante, que é um galerista de São Paulo, estava querendo fazer uma... Aliás, ele já tinha uma galeria no Rio, pequena, no Rio Design Leblon. Eu ofereci a ele aquela galeria pronta. Ele falou, é tudo que eu quero. E pronto, eu passei para ele a galeria e... Era muito amigo de várias galerias, mas eu escolhi a Márcia Barroso do Amaral, que tinha uma galeria de um tamanho bom, formato bom, uma programação boa. Perguntei se ela não queria fazer exposição. Ela foi ver as obras, ela tinha a Sara Candal e a Gilca Zezedelo Machado, eram 3 sócias. Mas a Márcia era que dava nome à galeria. Mas na época era GB Arte, não era a Galeria Márcia Barroso, era GB Arte. E então elas quiseram fazer a exposição, eu fiz, foi um sucesso, vendi tudo. Mas era natural, tinha muitos amigos, colecionadores, e aí comecei, me entusiasmando, cada vez mais, cada vez coisas maiores. E criei uma área na minha casa de ateliê e
fui para a Itália, passei um período em Carrara, aprendendo a fazer escultura em mármore. Quer dizer, usar os materiais, né, que hoje são muito facilitadores. Você, para fazer uma escultura em mármore, às vezes tem esculturas com braço fininho, assim, que fazem esculturas fantásticas, porque você tem martelos pneumáticos. E, enfim. Aí comprei uma casa que era num condomínio que tinha vários terrenos vazios. Falei, opa, é aqui mesmo, porque não vou incomodar ninguém. Só tinha uma casa lá do outro lado, assim, longe, outra lá, outra cá. E aí comecei a trabalhar direto. Aí peguei bastante prática nessa história de mármore, mas também fazendo modelagem para fundir em bronze. Fiz outras exposições, e até que não me lembro, 94, uma coisa assim, eu fiz uma exposição no Museu de Arte Moderna. Opa, aí já é uma coisa maior do que numa galeria. A área era maior, o número de obras maior, uma significância maior. Então comecei a trabalhar mais, mas nisso eu já tinha alguns vizinhos. Mas isso trouxe o reconhecimento público de uma instituição. Não é qualquer um que expõe no Museu de Arte Moderna. Então já não é mais o Evandro leiloeiro com aquele prestígio, mas é o Evandro grande artista que os curadores do museu passaram a observar. Mas aí ele vai contar a história da vizinha dele no museu. Pois é, depois eu volto à exposição do museu, porque aí eu comecei a querer fazer esculturas maiores, melhores. Comecei a trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Contratei 2 auxiliares para me ajudar, não sei o quê. E, sobretudo, quando você usa a serra, aquela serra de disco para cortar, sai assim um tiro de pó. Aquela coisa vai assim, como se fosse uma mangueirada de pó de mármore. As árvores ficavam brancas, assim. Neva aqui no Rio de Janeiro. No verão, 40 graus. Mas já tinha uma vizinha próxima. E eu senti que eu devia uma... Aí dei um convite a essa senhora para... Olha, essa exposição que eu vou fazer no Museu de Arte Moderna e tal... E apareçam lá, ela e o marido dela. Aí ela apareceu. O marido não foi, mas ela foi, viu, tal, coisa. Aí depois veio falar comigo, olha, Ivan, estou indo, mas vi tudo, parabéns. Valeu a pena aquela barulheira aí. Mas, enfim, a consagração, né? Mas você sabe que aí tem um lado curioso nessa história, quando você fala, eu cito essa exposição, você fala a consagração. Nessa época, o Jornal do Brasil, o crítico de arte do Jornal do Brasil era o Wilson Coutinho, que foi um grande crítico de arte, que morreu prematuramente. Mas ele, no final do ano, ele fazia e era um crítico muito severo, o Wilson Coutinho, as 10 melhores exposições do ano. E a minha foi uma das 10 melhores, considerada por ele. Tinha a exposição do Calder, do Iberê Camargo, no Centro Cultural Banco do Brasil, e várias outras. Então, foi uma exposição que repercutiu muito bem, sim. Agora, tem um lado que eu percebi nessa coisa, e vendo como eu convivi com muitos artistas, eu percebo que não foi uma restrição que apenas eu tive, que eu senti isso, um preconceito. Porque é curioso, aqui no Brasil, as pessoas não recebem muito bem uma pessoa que desenvolve 2 atividades, mesmo que ligadas assim, comércio de arte e fazer arte, mas elas sempre acham que uma das atividades é um hobby. O Evandro é
negociante de arte, leiloeiro de arte há tantos anos. Esse negócio de escultura é um hobby. E não levavam muito a sério. E eu, conversando com vários artistas, percebi que isso não era um privilégio meu, não. O Roberto Burle Marx, que eu fiz na Bolsa de Arte, uma exposição dele fantástica, ele me falou, olha, Wander, minha grande mágoa é que as pessoas só me veem como paisagista. E eu sou pintor. O Roberto acordava todos os dias, ele morava em Barra de Guaratiba, todos os dias às 5 horas da manhã, ia direto para o ateliê, na própria casa, pintava, até 9 horas da manhã. Pegava o carro, ia cochilando no carro, o motorista, ia para Laranjeiras, onde era o escritório dele de paisagismo. E trabalhava. Então, ele era um pintor regular, e tem essa obra extraordinária aqui. Você quer ver outro? O Brenan. Eu fiz uma exposição do Brenan na Petite Galerie, antes de Bolsa de Arte nem nada. Eu era amigo do Brenan e da Neném Brenan, do Sérgio Guerra, o genro dele. Ia muito a Pernambuco, via aquelas coisas. Falei com o Franco, pô, faz uma exposição do Brenan, que história. Cara. Mas a grande dificuldade é que o Brenan tinha pavor de avião. Então, eu não quero fazer, mas eu insisti, ele fez, veio de Recife de carro. De carro? De carro. Ele e a Miss Pernambuco, namorava a Miss Pernambuco. O Brenan era um jeito bonitão, as mulheres adoravam o Brenan. Veio com o Brenan, os dois de carro, de Recife para o Rio. Uma aventura louca, mas vieram para a exposição. E ele me dizia, pô, Evandro, eu gosto de você ter falado essa coisa de exposição de pintura, eu não pus uma cerâmica. Porque as pessoas acham que eu só sou ceramista, eu sou pintor. Ele é um excelente pintor. É um excelente ceramista também, como o Roberto Burle Marx, não preciso de dizer. Eu tenho excelente paisagista também, além de excelente pintor. Então, isso acontece aqui no Brasil. O Cláudio Valério Teixeira, que eu fiz exposição dele há pouco tempo, antes de falecer, foi a lástima, ele dizia, Evandro, as pessoas acham que é hobby. Porque ele era um grande restaurador, um dos melhores restauradores do Brasil, e pintava. Mas pintou desde criança. Desde criança. E tinha um métier extraordinário. E ele falou, mas as pessoas pensam que eu sou restaurador e meu hobby é pintura. O que ele deve ter pego de toque, de apoio, vendo Oswaldo Teixeira pintando, né? Fundador do Museu Nacional de Belas Artes. Né? Essa família é uma família brilhante também, né? Os Teixeira. Todos os filhos do Rio de Janeiro. Trabalhando com arte. Hoje tem o Marcos Teixeira também, filho do Estélio. Exatamente. Um restaurador muito bom, né, Evandro? Mas, Evandro, o Burle Marx era um herói, então, né? Porque ele saía todo dia de Guaratiba, ia a Laranjeiras e depois voltava para Guaratiba. Dormindo, tinha uma caminhonete C20, sei lá o que, uma dessas Chevrolet, tinha um motorista, que ele confiava, que você tem que confiar no motorista, e dormia. E já chegava à noite, mas ele dormia cedo. Aí chegava à noite, dormia, para acordar às 5 horas da manhã, direto, já acordava com o pincel na mão. Eu tive um apartamento no Recreio. Falei, agora, São Lourenço é bairro do Rio de Janeiro, você sabe disso. Todo carioca que vem, já vim aqui, vim com meus pais, voltei, não sei o que, isso aqui é um bairro. E eu ainda digo assim, uma extensão de Copacabana e da Tijuca, que era a maioria que vinha para cá. A gente conhecia as pessoas todas. Às vezes estou andando na Tijuca e encontro alguém, ô Alexandre, lá de São Lourenço e tal. E aí eu falei, agora eu compro um apartamento no Recreio e resolvo a minha vida. Por que eu fiz isso? Se arrependimento matasse. Porque eu tinha que sair todo dia, cedo, porque negócio de arte no Rio de Janeiro se dá ou em Copacabana ou em Ipanema. Isso aí, e na Gávea. Isso aí, e na Gávea por causa do Evandro da Soraya.
e algumas outras galerias ali ao redor, mas já são galerias contemporâneas, não é negócio de leilão. Então eu tinha que ir para lá todo dia para tentar encontrar obra de arte para montar um leilão. Era 1h30 para ir e 1h30 quando estava bom para voltar. Né? Imagina o Burle Marx que ele ia para lá, né? Passava Vargem Grande, Guaratiba. O que é isso? Né? E um homem que fazia tudo, 5 da manhã estava de pé para pintar. Olha a importância da pintura dele. Olha o cara despertar às 5 da manhã para depois ir para Laranjeiras para pintar. E a importância também da escultura. Vamos continuar nas esculturas do Carrara. Ele teve em Carrara. E vamos lá, vamos continuar. Inclusive, eu tive a oportunidade antes de começarmos aqui o podcast, estava olhando um livro com as suas esculturas, né? E esculturas belíssimas pelo Brasil afora, inclusive no exterior. Você poderia comentar algumas esculturas e onde elas estão localizadas? Posso, olha, eu tenho algumas esculturas fora do Brasil compradas por pessoas, geralmente não esculturas grandes, e uma delas foi muito engraçado, porque eu morria de medo do que podia acontecer com ela, que é uma escultura em madeira, uma escultura grande, uma cabeça, e com essas madeiras que eu comprei, umas placas de mogno, eu fiz algumas esculturas. Uma das cabeças ficou comigo, as outras eu vendi. Cabeças, tem um torso também de madeira, que esses não vendi. Um é do meu filho, outro é da Soraya. Um torso muito bonito. As outras são cabeças. Mas uma das cabeças rachou. Então eu tive que colocar pó de serra, essa coisa toda, e cola e tal, e tapei aquele buraco, mas ela rachou bem. E eu vendi uma dessas cabeças para um sujeito de Anchorage, no Alasca. Aí eu falei, o cara comprou aqui, no Brasil, essa madeira, que uma das que ficou comigo rachou, quer dizer, não era uma madeira muito envelhecida, ela era até macia demais para trabalhar. Ainda tinha seiva. Eu falei, levou para o frio do Alasca, deve ter partido em 1000 pedaços. Fiquei com culpa em relação a essa pessoa, mas eu não tinha contato com ele, porque foi um amigo meu que levou ele lá, enfim. Mas depois esse meu amigo foi ao Alasca, esteve com ele e disse, não, da cadeira, a cabeça está perfeitinha, rachou, não tá? Eu fui lá, porque ele disse que ia ao Alasca, eu falei, olha lá para a escultura. Então, tem algumas esculturas assim, menores, mas eu tive muito trabalho com as minhas experiências no exterior. Eu, por exemplo, fiz uma exposição numa galeria em Santiago do Chile, uma exposição organizada pela Embaixada do Brasil lá em Santiago. Foi uma exposição que quem me convidou para fazer foi o Frederico Seve, da Galeria Ipanema. Eles tinham feito uma exposição há pouco tempo, minha. Deu tudo certo e tal. E o embaixador brasileiro em Santiago era muito amigo do Frederico. E eles organizavam exposições de artistas brasileiros lá. E tinha uma exposição do Ciron Franco marcada. Houve um imprevisto qualquer que o Ciron não pôde atender essa. Então eu fiz a exposição junto com o Cosme Martins, que é um pintor muito bom, pintor abstrato, e o Cosme tinha as paredes e eu tinha o espaço, né? Mas eu digo que deu muito trabalho porque eu fiz as caixas
E eu sou muito preciosista e tal, para mandar as esculturas via aérea, né? E eu fiz as caixas de um jeito que você desaparafusava de uma maneira, você abria a caixa toda. Sabe essas caixas se desmontam, assim, tinha dobradiça e tal? Porque a alfândega abria todas as caixas por questões de droga. Então, eu desenhei as caixas, calcei as esculturas de uma maneira que elas poderiam ir, o cara podia pegar aquela caixa e jogar no chão que não ia quebrar. Pô, não é que os caras... E fazia assim, desaparafuse aqui, solte aqui. Então, as caixas todas marcadas para o cara abrir e depois era só parafusar, via que não tinha droga, parafusava de novo. Pô, parece que os caras abriram de propósito do lado errado. Tudo marcado, eles abriram onde não era para abrir, arrebentaram. As esculturas foram todas bambas dentro das caixas. Por sorte, só quebrou uma base de uma escultura longa, rachou. Mas eu fiquei muito incomodado com isso. E, por sorte, a embaixada patrocinou uma parte e eu tinha eu não sei se na ocasião era meu sogro, ou já não era mais meu sogro, que era um diretor da Varig que me conseguiu um abatimento lá. Então, no exterior, eu expus pouquíssimo, porque essa exposição no Chile me desanimou muito. Mas eu conheci lá no Chile, na exposição, o diretor do Museu de Belas Artes de Santiago, que era um grande pintor chileno, que tinha estado aqui no Brasil, o Nemésio Antunes. E ele era o diretor do Museu de Belas Artes. Ele viu a exposição, conversei com ele sobre o Brasil e tal, e aí, então, cedi uma exposição, uma galeria, uma escultura para o Museu de Belas Artes lá, com o maior prazer. Então, eu acho que no exterior, fora alguns compradores particulares, eu só tenho essa escultura, não tenho... E aqui no Brasil? Tem coisas significativas. Tem uma que eu gosto muito, que está no Museu de Esculturas ao Ar Livre, no Rio de Janeiro, que é o Museu da Catacumba. É uma escultura que representa o sacrifício de Prometeu. Prometeu foi amarrado e foi devorado pelos abutres, porque ele inventou o fogo sagrado, que do barro podia se transformar em homem, quer dizer, ele, com o fogo de Prometeu, uma escultura em barro virava homem. E aí, não sei qual deus, se era Zeus, não sei quem, ficou com ódio de Prometeu e castigou, ele ficou amarrado num penhasco e os abutres foram comer o fígado deles. Então, essa escultura lá do Parque da Catacumba é o Prometeu. Então, tem uma ave, tem fragmento do corpo, uma coisa assim. E tem uma muito bacana também, lá em Tiradentes. Tem. Tiradentes tem. Você conhece? Don Quixote. Don Quixote, exatamente. O Don Quixote está no Instituto Mário Mendonça, que tem várias esculturas minhas. O Mário foi meu colega. Aí tem um pouco de nepotismo nessa compra, porque o Mário é um pouco mais... na nossa fase, quer dizer, minha e dele, as idades se equivalem. Mas ele é alguns anos mais velho do que eu. E ele, então, comprou algumas esculturas minhas lá para Tiradentes. Então, tem esse Don Quixote, que ele quis fazer lá um pavilhão só de Don Quixote, e aí me encomendou um Don Quixote, que eu gosto muito.
E ele é o Mário, o pintor. É, o pintor. Um pintor excepcional também. Você fez uma exposição dele há pouco tempo atrás, né? Eu sempre gosto de ter em meus leilões, porque eu acho um pintor excepcional que está subvalorizado. Mas a gente falou aqui desse período, né, do período do artista. E aí a gente teve com o leiloeiro, que fundou a Bolsa de Arte, e a gente já teve com o artista. Então, um período de muito glamour essa sua volta. E então vamos comentar essa sua volta que traz aí. O Alexandre acaba de mostrar aqui um catálogo que por si só já é uma obra de arte. Claro. Olha, essa volta, ela é volta de uma interrupção muito pequena, porque, como eu disse, eu fazia os leilões da Bolsa de Arte. Nessa época eu já era casado com a Soraya, nós fomos casados 24 anos, e ela fazia os catálogos da Bolsa de Arte. Ela mudou muito os catálogos da Bolsa de Arte. Ela é uma grande produtora gráfica. A Bolsa tinha um catálogo fininho e tal, que era do meu tempo. Eu me lembro que o Peninha falou para mim assim: eu não quero mudar nada, é tudo igual. E manteve os catálogos. Mas ele pegou uma coleção excepcional de um colecionador de São Paulo, que tinha coisas fantásticas. Inclusive, você falou Franz Post. Eu acho que foi o único Franz Post vendido nos últimos, sei lá, tinha uns 50 anos, no mínimo, que Franz Post não aparecia à venda em leilão. Os últimos Franz Post vendidos em leilão foram no leilão do High Life, que era um clube que existia na Glória, e o Afonso Nunes, um leiloeiro tradicional no Rio, fez um leilão lá extraordinário da coleção do Djalma Fonseca Hermes. E agora, eu não quero cometer injustiça. Pode ter sido o Hernani, quer dizer, bisavô desse que está aí, pode ter sido, como pode ter sido Afonso Nunes. E nesse leilão tinha 7 Franz Prost, que era a coleção de Djalma Fonseca Hermes. Primeiro leilão dele, porque o Djalma fez 3 leilões de coleções. Ele formava a coleção e vendia em leilão. E o Oswaldo Teixeira, como você mencionou, era muito amigo, era diretor do Museu de Belas Artes, e muito amigo do Getúlio. O Getúlio falou: você tem carta branca, compra todos os sets para o museu. E ele comprou, que são os Franz Post do acervo do Museu de Belas Artes. Depois não apareceu mais Franz Post à venda em leilão. Alguns foram vendidos particularmente, de um para o outro. Tal. Apareceu esse nesse leilão dessa coleção que a Bolsa pegou em São Paulo. E então aí o Peninha pediu à Soraya que fizesse o catálogo desse leilão, que ele queria diferenciar esse leilão. E ela então fez um catálogo com 95% das obras reproduzidas. Porque normalmente os leilões reproduziam 1%, 2% das obras. Era tudo relação. E o catálogo ficou belíssimo, e o leilão foi um sucesso estrondoso. O Franz Post foi vendido, foi uma coisa extraordinária. E ele pediu que, a partir daí, ele fizesse os leilões, que ela fizesse os catálogos dos leilões da Bolsa de Arte. Isso vinha acontecendo, eu era o leiloeiro, ela fazia os catálogos, então essa ligação com a Bolsa. Mas houve, num leilão, por isso que eu perguntei o dia do choque do avião lá, do atentado do World Trade Center, nós tínhamos um leilão marcado, quer dizer, a Bolsa tinha, eu era o leiloeiro, naquele dia. E teve que ser adiado, óbvio.
O mundo parou. Então, o leilão... E aí houve nesse acerto de adiar, vai ser para que dia, houve um descontrole e nós acabamos desfazendo aquela parceria informal. Eu deixei de fazer os leilões e a Soraya, consequentemente, me acompanhou e deixou de fazer os catálogos. Ela tinha uma assistente que até hoje faz os catálogos da Bolsa, que é uma pessoa de muito talento, mas que trabalhava com a Soraya e continua fazendo os catálogos da Bolsa. E aí nós resolvemos fazer um leilão. Tínhamos todo o know-how, e fizemos um leilão que eu acho que não é esse, não. Mas foi um leilão em 2000 e... Evandro, uma interrupção. Está chegando o Vinícius do IRMAT. Vou chamar ele para sentar aqui com a gente, seu amigo. Eu acho que ele devia sentar naquela poltrona e trazer a poltrona para cá, porque... Ele é gordinho, né? Proporcional. Não vai, Vinícius. Hein? Ele é um homem de peso, literalmente. Não, é proporcional ao espaço que ele ocupa hoje aí na divulgação. É culpa dele dos essas leilões. inovações do mercado aí, é culpa dele. Tá bom? Mas seja bem-vindo, Vinícius, mais uma vez, né? E aí, vamos continuar. Bom, então aí nós resolvemos fazer os nossos leilões. E eu não sei se foi esse, eu acho que não foi, não foi esse, não. Fizemos um leilão que a capa é um bambu gigante da Ione Saldanha, que era uma coisa dessa. Sua professora Ione Saldanha. Exatamente, minha professora. E fizemos no Hotel Intercontinental. Fizemos o leilão, foi um sucesso formidável, e aí demos início a essa série de catálogos, todo conceituado pela Soraya, que ela sempre fez a parte gráfica e cuidou de tudo. E aí fizemos outro leilão, que foi esse, mas aí eu e ela nos desentendemos. E aí se separaram os sócios e o marido e a mulher. Nós nos separamos e ficamos alguns anos separados, e eu abri ela abriu um escritório na Gávea, onde está até hoje, e eu abri um escritório no Shopping Cassino Atlântico. Passei a fazer leilões no Shopping Cassino Atlântico. Já lá no terceiro andar, maravilhoso lá, que era o maior espaço, né? O seu e da Dagmar eram os dois maiores ali, né? E eu fazia ao contrário, uns catálogos pequenininhos assim, que eu achava fácil da pessoa manusear. E até hoje eu pego aqueles catálogos, me dá uma saudade dessa época. Eram leilões que eu fazia do início ao fim, tudo, né? E aí fiquei... Aí ela fez um leilão e o primeiro leilão que ela fez já depois dessa cisão. Me chamou para fazer, que foi o leilão dos herdeiros. Mas aí você tem que perguntar essas coisas a ela. Chama ela aqui, que ela vai dar uma entrevista riquíssima, porque tem muita coisa para depor. Eu já chamei. Já? Chamei. Você tem que me ajudar a trazer ela. Bom, chamar, eu já chamei. Tem essa força. Ela disse que está cheio de leilão esse ano, que bom, né? Mas ela vai vir, sim. Então, mas foi um leilão dos herdeiros, do espólio do Roberto Burle Marx. Ela sempre foi muito ligada ao Roberto Burle Marx. Ela trabalhava com o Roberto Burle Marx nos últimos anos dele, e quando ele faleceu, os herdeiros, porque o Burle Marx deixou obra para todo mundo, mas para os jardineiros, vários jardineiros que não queriam, porque eles precisavam do dinheiro. E ela reuniu tudo aquilo e fez um leilão, que foi um sucesso formidável. Ela me chamou para fazer. Falei, não faço de jeito nenhum, nós estamos brigados, tal, não vou fazer leilão para você. Ela chamou o Hernani. O Hernani era um grande leiloeiro, o pai desse que está vivo, o outro, que infelizmente faleceu muito jovem, e que era um grande leiloeiro. E eu sou leiloeiro em função do Hernani. Eu devo essa coisa de ser leiloeiro a ele. Aí outro episódio, se quiser, eu conto rápido depois,
que é curioso. E aí o leilão foi um sucesso. Aí, do segundo leilão, ela falou assim, olha aqui, você não quer mesmo fazer o outro leilão que eu vou fazer? Olha o que você está perdendo. Eu falei, não, eu faço sim. Então, aí eu voltei a fazer os leilões para ela, quer dizer, houve essa pequena interrupção, nós continuamos separados emocionalmente, e eu me tornei leiloeiro dela. Mas aí a proximidade, acabamos voltando e ficamos mais alguns anos casados. Hoje já não somos mais. Mas esse foi o período desses leilões. Mas depois nós fizemos uma infinidade de leilões que foram um sucesso estrondoso. Das grandes coleções brasileiras, praticamente tudo, né? Coleções fantásticas. E quando não é... Por exemplo, a coleção da Lili Marinho, na exposição, iam... eu sempre controle de vaga, de garagem, pessoas que assinavam. Porque você sabe que se você botar um livro de assinatura aí, se vierem 100 pessoas, 40 vão assinar. É verdade. Né? A proporção é mais ou menos essa. No leilão da dona Lili, as pessoas tinham que assinar na portaria do ABC, que é o local onde nós fizemos o leilão, por questão de segurança. Então, contamos quantas pessoas iam, em média. Foram entre 600 e 800 pessoas ver a exposição. O que é inédito, né? É uma coisa... Inédito, totalmente. Durante 7 dias. Eu sei de uma história que, para esse leilão, as cadeiras eram numeradas, tinha lugar certinho, não podia... Tinha, sim. As cadeiras da primeira fila, porque tinha algumas pessoas que, ou por questão de idade... A própria dona Lili foi. Dona Lili foi e lançou num quadro que era dela. Um autorretrato, né? Um retrato dela. Era o retrato dela, pelo Smailovitch, e que o Gilberto Chateaubriand comentou que queria comprar para dar para o Museu de Arte Moderna. A dona Lili começou a lançar no quadro. O Gilberto Chateaubriand lançava, outras pessoas lançavam. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, porque ela era dona do quadro, mas estava lançando. Mas não era lance frio. Ela queria comprar, não queria deixar os filhos vender, né? Ela comprou o quadro. Quando o Gilberto percebeu que era a dona Lili que estava lançando, ele também estava na sala, ele parou de lançar. Ela comprou o quadro, senão teria ido à estratosfera. E ela doou para o Museu de Arte Moderna. O quadro está no Museu de Arte Moderna. Ela não queria que alguém comprasse e levar, quando ela soube que o Gilberto queria doar para o museu. Mas ela não sabia que o Gilberto que estava lançando. Então, foi assim. Então, aí nas primeiras filas, tinha-se algumas pessoas, Sérgio Fadel, tal, pela idade, por uma série de razões, nós reservamos algumas cadeiras. Mas ficou muita gente em pé, dada a frequência da exposição. Eu reservei um outro andar, o leiloeiro Maurício Caran passou a fazer o leilão naquele outro andar. Cada andar tinha 250, 300 cadeiras, entende? Fora as pessoas que ficavam em pé. Você e ele lançavam simultaneamente? Simultaneamente. Com sistema de som, ele lançava, eu lançava. Não subimos preço por isso, não, viu? Mas não dava confusão? Não Às deu. vezes tinha que... Não? Não deu. Não sei porque não deu, porque sou muito A atrapalhado. experiência de vocês dois também muito experiente. Muito. Maurício foi ótimo. E então, o leilão foi em 2 salas imensas, porque as salas lá são muito grandes. Mas teve a coleção do Jorge Amado, que foi extraordinária. Extraordinária coleção. Jorge Amado, toda a casa do Rio Vermelho, inteira, com 1 ou 2 peças, por exemplo, tem uma sereia de pedra do Mário Cravo, que está num lago na frente, porque já na época a prefeitura estava pensando
em fazer alguma coisa com a casa, mas ainda era da família. Mas a sereia não dava para a gente tirar, coisas assim. Mas toda a casa do Rio Vermelho, a casa da... E essa logística, Evandro? foi complicado. Como é que vocês faziam? Vocês iam para Salvador? Nós fomos para Salvador, a equipe toda, fotógrafo, tudo, e ficamos lá vários dias, em hotéis. A Paloma Amado ajudou muitíssimo, muitíssimo, inclusive no texto. O Frederico Moraes fez um texto sobre arte na Bahia, essa história toda, e a Paloma, que é uma grande escritora, grande. Ela só não é grande escritora porque ela é filha do Jorge Amado. É a sombra, né? Essa então sombra é aquela história que eu estava falando, as pessoas acham que... Mas ela é uma grande, fez um texto fantástico e o leilão foi um sucesso. Mas a logística foi complicada. Um caminhão que nós contratamos, especializado em transportar a obra, foi para a Bahia, condicionaram as coisas mais delicadas, os nossos funcionários já tinham condicionado em caixas, e eu contratei um carro de polícia civil, de policiais aposentados, ou que estavam de férias, ou coisa que valha, e que veio seguindo o caminhão. E foi tudo tranquilo. Fomos na Secretaria de Cultura de Salvador, carimbamos todas as notas fiscais, fomos na Secretaria de Transportes, carimbamos todas as notas. Era um leilão às claras. Depois apareceu um procurador em Brasília querendo cancelar o leilão. O leilão tinha a autorização da Paloma e do João Jorge, e a Paloma insistiu com o governo da Bahia várias vezes para comprar a coleção, não compraram. E nós fizemos assim, carimbo da Secretaria de Cultura, carimbo da Secretaria, trouxemos tudo para cá e pegamos todo o apartamento aqui do Rio. Ele tinha um apartamento ali perto do Copacabana Palace, que tinha um painel da Djanira com uma maravilha, que hoje está no Banco Itaú de Salvador. Foi um leilão extraordinário. Depois fizemos essa logística é caríssima, né? Caríssimo. As pessoas veem o leilão pronto. Não imagino. Mas essa logística, sim, ela é uma... Ontem eu mandei um carro no Rio. Ó, para você ver, só a logística. Um carro novo, zero, uma van. Acidentou. Parte da logística. Né? Se um caminhão desse bate na estrada, claro, meu amigo, claro. o que tem dentro não é o seguro. Porque ninguém estava buscando para a seguradora, está buscando para fazer um leilão. Lógico. Então a gente quer as peças, a gente quer o leilão e o respeito à arte, ao patrimônio. Não tem reposição, né? Não adianta. Seguro não acha, não constrói outra, né? Exatamente. Então teve o leilão do Lucien Finkelstein, um grande joalheiro no Rio, que foi um grande colecionador. Depois ele criou o MIAN, Museu Internacional de Arte Naif, mas que, infelizmente, como era um leilão, um museu particular e tal, ele faleceu, foi difícil dar continuidade, e o museu, infelizmente, acabou. Mas ele tinha uma coleção fantástica, Bernard Buffet, Lursat, Calder, tudo de Cavalcante, uma grande coleção do Lucien. Fizemos assim, de coleções particulares. A coleção do Valdemar Zaniek, que foi um galerista de São Paulo, baiano, e que durante muitos anos ele colecionou. Tinha, sim, os melhores caribés, sabe? Coisas incríveis. E fizemos o leilão dele. E foi muito engraçado que o Valdemar, ele era judeu e era do Candomblé. E o Valdemar, e eu dizia, Valdemar, temos que marcar a data. Ele já estava tudo dizendo, não. Minha mãe ainda não definiu a data, eu estou esperando, já pedi ela para definir, não vou fazer, não. Só quando ela definir a data.
Aí um dia a mãe definiu a data, aí fizemos o leilão. Na Cabalá do Candomblé. Exatamente. Cabalá do Candomblé. Era um feriado. E aquele feriadão que todo mundo viaja. E nessa época as exposições presenciais contavam muito. Foi pouquíssima gente. Na hora do leilão, não tinha, porque o leilão às vezes começa muito antes com os telefonemas e tal. Hoje é tudo pela IA Remate. Né? Mas naquela época as pessoas ligavam e diziam, liga para mim no lote tal. Nós tínhamos assim 10, 12 telefonistas, entende? Fora as improvisações, a Soraya ligava, eu não dava porque eu tinha que ir para pregoar. E não tinha telefonema, não tinha nada. Eu falei, o leilão vai ser um desastre. Olha, começou o leilão, não parou de vender, não parou de chegar gente. Manda o telefone dessa mãe de santo para mim, para ver se... Né? Aí passou o sucesso. Valdemar, agora temos que ir a Salvador agradecer a mãe e tal. Aí tivemos que ir, fomos. Você também foi agradecer? Fui agradecer, fomos eu, Soraya, todo mundo. E a gente vai quando agora para ver? E aí, olha só, chegamos lá, aqui com todo respeito ao candomblé, essa história. Chegamos lá, o Valdemar fazia parte tem umas cadeiras assim altas. O Valdemar sentava ao lado da Mãe de Santo. A Mãe de Santo era o terreiro era um subúrbio de Salvador, um barranco que descia. Ele sentou lá, ele era do lado daquele candomblé. Fazia parte, sentado ao lado. E ele tinha falado para mim assim, não se preocupe, porque vocês não são obrigados a prestar atenção, que demora um pouco, mas eu vou encomendar uns salgadinhos, uma cerveja, assim que terminar, a gente vai lá para trás, toma cerveja, come salgadinhos. Aí eu estava sentado num lugar que eu ficava ouvindo a Mãe de Santo falar assim, não aguento mais Valdemar perguntar se já compraram cerveja. Ele também estava interessadíssimo na cerveja. Na logo, da cerveja. Foi ótimo, foi um sucesso do início ao fim. Teve outros leilões excepcionais e alguns eram várias pequenas coleções, que às vezes uma coleção só não dava o leilão, mas era um público extraordinário. E aí, você com a Soraya, depois de prestar esse serviço ao mercado brasileiro, né, depois da Soraya fazer livro do Sérgio Rodrigues, do Terreiro, prestaram serviço. Prestaram, elevaram sempre mantendo não a obra mais barata, mas a mais rara. Uhum. Porque quando se compra uma obra de arte em leilão, você não está procurando comprar o mais barato. O mais barato você compra na feira, você compra você vai comprar o mais comum. Claro. Né? O comum é barato. Agora, o raro é exatamente para quem pode ter o raro. Né? A verdade é essa. Né? E o raro é uma medalha para aquele colecionador. Tem o mesmo valor de um troféu, muitas vezes, né? Aquelas disputas, aquelas coisas. E quanto mais a disputa é intensa, mais é um troféu para ele. Né? Porque ele lutou por aquilo, foi disposto a pagar. Quantos colecionadores chegavam para você e contavam que pagavam 2, 3 vezes o preço, mas eu comprei. Né? Lógico. Isso aí foi demais. E aí, o Evandro e a Soraya, de novo, né? Aí separam, né? Não é isso? E o Evandro continua, a Soraya também, os dois na Gávea, um pouquinho para frente do outro. A Soraya ali em frente à Igreja Nossa Senhora, onde a Simone doou toda a coleção dos quadros para lá. E o Evandro, um pouquinho para frente, passou o shopping da Gávea, no próximo shopping ali, onde tem uma galeria muito legal, muito bacana. É o Gávea Trade Center. E aí? E aí Evandro começa a fazer os leilões e chega a era da internet, a era que o Vinícius toma o dinheiro da gente. Aí que você veja, foi uma alteração. Foi uma alteração
enorme a internet, em tudo, né? Mas nos leilões eu senti. E, por exemplo, te dei esse exemplo do leilão da Lili Marinho, que não foi um leilão médio, foi um leilão excepcional. Os leilões normais, nossos, ia muita gente nas exposições. Era gente o dia inteiro. E nós fazíamos exposições de 7 dias, sábado, domingo, pagando hora extra, essa história toda. Pintávamos uma parede azul, outra de amarelo, para realçar os quadros. Eu tinha o maior prazer em montar aquelas exposições, mas era um trabalho enorme. Às vezes ficava lá com 3 ou 4 ajudantes, montando a exposição, você sabe o que é isso, durante 5, 6 dias, depois a exposição de 7 dias e depois o leilão, às vezes 1 noite, 2 noites. Mas ia numa exposição de leilão médio, iam 60, 70, 80, 50 pessoas por dia visitar. Esse número começou a diminuir cada vez mais. As pessoas já não iam mais ver a exposição. Aí entrou a internet. As pessoas preferiam ver e lançar pela plataforma, essa história toda. E tanto que o último leilão que eu fiz, depois a Soraya continuou a fazer no ABC, que eu fiz no ABC junto com ela, tive aquele trabalho enorme de montar a exposição e contei quantas pessoas tinham ido nos 7 dias de exposição. Tinham ido 28 pessoas, nos 7 dias de exposição. E por uma enorme coincidência, eu me encontrei, eu não sei se foi um telefonema, mas foi coincidência, eu me encontrei com o Peninha. Eu falei, olha, como são os leilões da Bolsa? Porque quantas pessoas vão na exposição? Qual é o público? Ele falou, por quê? Eu falei, porque nesse meu último leilão foram 28 pessoas. Ele falou, recorde mundial. No meu vão 4 ou 5 pessoas. Mas ele investia mais em internet do que nós, entende? Você sabe disso, porque ele saiu na frente. Você né, pugnou, né, por essa história. Vinícius nos procurava assim, olha, o caminho... Está mudando, vai mudar. E a gente fazendo jogo duro. O IA Remate nasceu aqui onde você está sentado. Eu sei, sei. O Vinícius é meu padrinho de casamento. Aqui, ali. Ali. E eu tinha medo, eu falava, eu vou quebrar, estou em São Lourenço, sempre um medo, né? O padre outro dia me falou o seguinte, o medo é a falta de fé. Quando a gente não tem fé, a gente tem medo. E todo leilão que vou fazer, eu nem acredito. Agora tem que ouvir, às vezes, o Vinícius falando, mas todo leilão você fala que vai dar errado, dá certo, você não tem fé. Aí agora eu fiquei quieto, porque da última vez... Mas eu fico tenso, essas coisas todas. É como um artista que vai entrar no palco, se prepara. Eu acho que você também, são tantos anos de experiência, mas cada vez é uma nova experiência. É uma vontade de atuar, é uma vontade de estar ali. Aquilo é um prazer também, aquilo é um gosto, né? E aí... quando a gente montou o IA Remate, depois o Vinícius falou, Alexandre, eu gostaria que você saísse. Porque ninguém vai entrar no IA Remate tendo outro leiloeiro do IA Remate. Fica meio um leiloeiro oficial do IA Remate e tal, né? Eu falei, eu acho que você tem razão, eu vou sair na seguinte condição, a minha parte eu passo para os seus filhos, e não para você. Porque eu só tenho a filha excepcional, e aí a história toda, né? E aí ele topou. E aí eu perguntava para ele, o Evandro já entrou? Porque a Bolsa entrou. A hora que o Evandro entrar, o Evandro e a Soraya, sempre, né? A Soraya ainda continua, só o dela, eu uso o sistema IA Remate, mas o dela separado, né? Mas eu sempre falei, a hora que esses dois... Porque aí a gente passa a fazer... Quando eu te falei, Evandro, que você foi o exemplo de tudo para mim, dos leilões e de tudo isso... Um dia eu estava com o Luiz Fernando Dahnemann, o Dahnemann da Don Quixote, e aí o Dahnemann falou assim, Alexandre, eu acredito nos seus leilões hoje, porque você está fazendo hoje, por meio dos vídeo de cada artista, aquele leilão que não é um leilão, é uma história com começo, meio e fim,
A comunicação é o que o Evandro, com Frederico Moraes e a Soraya Calço, fizeram a vida inteira. E aí que eu atentei para isso. Falei, nossa, é verdade, né? A gente está tentando fazer as descrições, as coisas. A diferença é que nós somos estamos no interior, não temos o Frederico Moraes para escrever. Então, quem escreve é o Alexandre e a Simone, e ficam batalhando isso tudo, né? Você conheceu a nossa estrutura hoje. Você só está se subestimando, porque é uma estrutura fantástica, é fascinante esse lugar. Quando eu entrei aqui, eu fiquei fascinado e disse a ele, eu estou fascinado com a diversidade, que é o que eu gosto em arte. Eu gosto em arte do imponderável, é o que pode acontecer, no sentido do que você pode descobrir. De repente você entra num local ascético, com 4 quadros na parede. Monocromático. Uma parede branca, com um quadro de 3 metros por 5 de comprimento, outro, e pronto, acabou. Aquele ambiente já. Quando eu entrei aqui, essa fartura, no sentido de diversidade, de tendências, de formatos, de dimensões, eu fiquei fascinado. Porque eu só não tive tempo de procurar, porque eu ia achar alguma coisa, porque sempre tem. Sempre né? tem. Aquela delícia de ir, às vezes, no mercado de pulgas, num antiquário, né? Quantas vezes a gente passa naquele antiquário cheio? Aqui não, aqui tem que ser tudo limpinho, senão a Simone mata né? Tudo moderno, tudo arrumado. Mas de entrar no antiquário tudo empoeirado e achar uma coisa legal. Né? Mas a segunda coisa é que eu lhe prestei um grande favor. E você não sabe. Já falamos tanto, rasgamos tanta seda, né? Eu treinei sua leiloeira atual. Não sei se ela já te contou. Já. Mas ela é, para mim, quase como uma filha, que é a Thaís Alexandre. Eu acredito no futuro dessa leiloeira, que ela vai nos substituir com o passar dos anos. Ela é guerreira, ela é batalhadora. Muito esforçada. O Edson, da Galeria TNT, é filha dele, e ela toca a galeria e vai e reclama com o pai, e briga e faz e tal, e monta os leilões, né? Então, e o Evandro, o grande leiloeiro, organiza o leilão e põe quem para bater o leilão. Para mim foi outra grande felicidade, a Thaís Alexandre, que te adora, né? Mas é recíproco, eu gosto dela, por isso que convidei para fazer os leilões, e acho que ela é muito esforçada e está se tornando uma grande leiloeira. Eu falo para ela, olha, eu não sei, eu fiz muitos leilões, não sei quantos, mas eu não sei se hoje eu conseguiria fazer um leilão. Porque eu fazia leilão para multidões, né? Aquilo me motivava muito. E tanto que aconteciam coisas engraçadíssimas, porque era uma sala muito cheia, que eu via as pessoas, mas era um conjunto, aquela massa. Mas as pessoas me viam individualmente. Então, eu encontrava gente que me conhecia, mas eu não sabia de onde. Um dia eu peguei o metrô para ir ao dentista na cidade, e sentei ao lado de uma senhora e fomos o tempo inteiro, de Ipanema, do Leblon, até... Eu saltei na Cinelândia, ela saltou na Glória. Aí, quando ela saltou, ela levantou, falou assim, tchau, Evandro. Aí eu fiquei assim, ela falou, é dos leilões. Que bacana isso, né? Enfim. Mas agora continua sendo uma multidão, só que tudo atrás da câmera ali, né? Não, mas aí... Então, hoje, você fazer o leilão, assim, microfone, é um outro approach. O leiloeiro tem que ter um outro treinamento, uma outra coisa. É óbvio que eu me adaptaria, mas que eu acho estranho, eu acho. Então, a minha admiração pela Thaís também vem aqui, por você e por outros, vem daí, porque todos fazem para o microfone. O meu eu faço com o microfone,
faço toda a administração do leilão ao mesmo tempo, tal, até porque foi a gente que criou, né? O sistema lá e tal. Eu lamento só não ter mais acesso ao sistema, né? Porque podia ter. Estou brincando. Mas os clientes, depois da internet, a internet desmistificou, né, Evandro? Os clientes são os mesmos. Não adianta eu sair da plataforma e fazer um leilão e achar que eu terei os meus clientes. Porque os meus clientes, se ele digitar lá leilão, pronto, já está lá. E eu acho que foi um facilitador muito grande. Quando você falou das obras falsas lá no começo, eu acho que hoje eu volto àquela frase: diga-me onde comprou, que eu direi o que é. Eu não preciso nem ver a obra, nem você. Diga-me onde comprou, que eu direi quem é. E a gente vê, o IAREMAT tem hoje um cadastro muito grande, que o Vinícius não me deixa ver nunca, mas esse cadastro... Estou brincando, viu, amor? O Vinícius é como se fosse meu irmão, meu padrinho de casamento, tudo. Ele tem um cadastro muito grande dos grandes... dos colecionadores que não querem perder tempo, né, procurando coisas no mercado de pulga. Porque a gente vê hoje, antigamente, volto a dizer, as falsificações, é incrível falar, dava até gosto, porque pelo menos parecia o artista. Hoje em dia é pintura mediúnica. Né, a gente olhava aquelas falsificações, né, e ficava olhando aquele negócio e falava, pô, parece, né? Hoje não. Suas considerações, então. Tem que tirar a tampa para sair a água, Vinícius. Suas considerações, as do Pedro, do Vinícius, as considerações finais, que nós registramos em 5 ou 6 horas de podcast, 4 capítulos, a década de 60, 70, 80, 90, 2000, e mostramos como surgiram os grandes leilões de arte do Brasil. Obviamente, sem desmerecer os antigos, Virgílio Lopes Rodrigues, sem desmerecer Hernani, sem desmerecer os grandes nomes de São Paulo, né? A própria Collect, todos esses grandes. Até no meu livro eu cito todos eles no O Melhor Lance, mas a nova forma, né? Foi essa forma business que vocês deram, a forma que você deu, né? Você é o que começou. Então foi uma honra muito grande, né, Evandro? Essas horas em que estivemos aqui e você nos trazendo a história dos grandes leilões, da arte e da sua fase do grande artista que você é, com suas esculturas. Foi uma honra muito grande e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço também essa oportunidade de dar uma voz, sem precisar berrar, né? Ao contrário, foi uma coisa bem tranquila. Berrar, estou me referindo aos leilões. E espero que daqui a uns 20 anos eu volte para continuarmos a falar dos leilões e das novas exposições e das esculturas. Conto com esse convite. Já está convidado, né, Alexandre? Já está convidado. Então marcamos para 2044. Falaremos mais. Aí como que a gente vai estar fazendo leilão? Será que vai ser leilão por telepatia? Porque hoje a gente nunca imaginou a internet dessa forma, né? Lógico. Uma coisa assim extraordinária. E vamos com o Vinícius. Vinícius é de São Paulo. Estava lá fazendo o leilão no Instituto Tomi Otaki. Um leilão beneficente que ele fez, maravilhoso. O IAREMAT tem participado com muita ética disso tudo. E o Vinícius é uma das pessoas que eu conheci de maior ética na minha vida. É uma pessoa... Ética vem de ethos, e ethos vem de bons costumes, de costumes. Então, ética, bons costumes. E aí ele saiu correndo para te encontrar aqui. Eu não podia deixar de trazer o Vinícius para a mesa, porque ele detesta sentar na mesa, viu, Evandro? Ele, eu não quero falar, não sei o quê. Eu tive que trazer o filho dele para ele poder falar. Verdade. Mas com você ele não teve como fugir. Vai lá, Queria ter chegado mais cedo, ter participado mais. Mas hoje você vai ver o podcast. Depois assiste. Mas a Dutra hoje estava muito cheia, foi de muito tempo. Eu tive que ir ao Rio, saí de São Paulo, fui ao Rio para vir aqui. Então, infelizmente, não cheguei a tempo. Mas pelo menos no finalzinho eu peguei. Pegou.
Foi um grande prazer. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Nós tivemos aqui o grande leiloeiro Evandro Carneiro. Até o nosso próximo podcast. Tchau!